Shalom, queridos. Hoje é o Salmos 25. Louvado seja Deus. Nós vamos estar respondendo um questionário. Somos alunos do Senhor Jesus. Vamos dar o melhor para Ele, portanto, vamos estar vendo o comentário e também fazendo a leitura de uma maneira bem gostosa. Vamos aos comentários. O significado do Salmos 25. Trata de perdão e orientação. Salmo 25 está tratando de perdão e orientação. Então Davi levou a sua alma a Jeová em confiança, confiante de que Deus não o decepcionaria ou deixaria seus inimigos vencê-lo. Ele acredita que ninguém que colocasse sua esperança em Deus sofreria desapontamento, embora os perversos traiçoeiros sofressem. Os perversos sofriam, mas o que confia em Deus não. É assim que Davi está acreditando. Davi apelou a Deus por sabedoria e perdão por causa de sua bondade para com Israel. Este é um dos salmos acrósticos, em que cada versículo da Bíblia hebraica começa com a letra sucessiva do alfabeto hebraico. Aqui com uma irregularidade ocasional. Nesse salmo tem uma irregularidade ocasional. 2 versos começam com a letra Resh. As letras que são em hebraico, aqui eu não vou ler, que eu não sei hebraico, mas tem 3 letras que são em hebraico, estão ausentes, e o último verso começa com a letra P, que também é hebraico, e nós não estamos, infelizmente, sabendo hebraico, mas deveríamos saber, porque a Bíblia, no original, foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso, quem pode fazer um curso de teologia, fazer esse estudo tudo direitinho, é excelente fazer isso. Acho que todos nós podemos, com a facilidade que há hoje, só é você me consultar uma fonte que seja confiável para esse estudo, que eu poderei lhe indicar. Eu estou tentando também, mas ainda não consegui ser preparada no hebraico e no grego. Mas, pelo menos, estou me esforçando na idade de 75 anos. Você tem, com certeza, muito mais tempo de estudo, porque a gente, por mesmo que chegue aos 100 anos, não vai estar estudando mais. Eu tenho que aproveitar esse tempo agora e ainda está muita correria, mas você pode fazer isso, tenho certeza. Porque quanto mais a gente ama a palavra, a gente procura uma maneira de entendê-la mais, para poder saber passar para as pessoas com mais eficiência essa palavra poderosa do nosso Senhor Deus, ou aquele que está acima de todos os deuses. Então, nesse salmo tem essa irregularidade ocasional. 2 versos começam com a letra em hebraico, as letras em hebraico estão ausentes, e o último verso começa com a letra também em hebraico, que está fora da ordem alfabética normal. O salmo é um lamento individual que se transforma no final em um lamento comunitário, como o Salmo 34. Ela, que é outro salmo que também está se referindo a esse assunto. Mas nós estamos no Salmos 25. Não se esquecer disso, porque às vezes tem outras referências. O salmista sentiu sua necessidade de orientação e instrução divina. Ele queria andar nos caminhos justos do Senhor, mas precisava de ajuda para discerni-los. Ele também pediu perdão pelo pecado de sua juventude, pedindo a Deus que se lembrasse de sua compaixão e amor leal, mas não de suas transgressões. Deus é bom, justo, amoroso e fiel, porque Ele é assim. Ele ensina os pecadores e guia os humildes, aqueles que sentem necessidade de sua ajuda.
Ele faz por meio de sua aliança e testemunho. Os mesmos pedidos de orientação e perdão se repetem, mas desta vez a base do pedido de Davi é o caráter de Deus. Davi pediu que Deus perdoasse seus pecados, que ele considerava grandes. Deus havia prometido perdoar os pecados do seu povo, que os reconhecesse. Então, Deus, perdoando os pecados de Davi, o mostraria fiel à sua palavra. Deus já tinha dito isso, que perdoava quando a gente confessasse, desde a primeira aliança até a que nós estamos, que é a nova aliança, também a mesma coisa. Nós sabemos que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perdoa e ainda purifica. Agora só tem uma coisa, vamos evitar o pecado, vamos encher nosso coração da palavra para não pecarmos contra o Senhor, porque Ele perdoa, Ele purifica, mas a consequência do pecado Ele não tira. Deus tem feito isso na minha vida, me perdoou, me purificou, não é? Mas a consequência Ele não tirou. Todos sabem que eu tenho um filho especial, um filho autista, e não foi nada menos e nada mais do que consequência do pecado, da rejeição na gravidez. Quando a gente gera um filho, a gente tem que entender que é herança do Senhor, não tem que estar chorando, não tem que ficar triste. Isso é um pecado grave, é rejeitar uma herança de Deus. Então eu fiz isso, eu chorava, estava muito pobre no início do meu casamento, uma casa pobre demais, e eu ficava preocupada como seria que ia ser criar esses filhos. Já tinha a primeira filha, o segundo filho, e essa era a terceira gravidez. E eu com esse choro, mesmo que a medicina prova que o autismo não é por causa disso, que pode vir uma criança autista sem ter nenhuma rejeição da mãe, mas mesmo assim eu não estava correta e vou atribuir sempre que foi Deus mesmo mostrando a consequência do meu pecado, meu filho nascer autista. E, pela graça de Deus, eles são gêmeos e o outro não teve nada. É um psicólogo, um filho abençoado, mas esse também é abençoado, que traz lições espirituais para a minha vida. Mas mesmo assim, a gente não fica feliz em ver um ser humano vivendo a vida toda ausente da sociedade, não poder participar de nada. Isso aí é consequência, queridos. Então, eu sou uma pessoa que posso bem falar de que Deus perdoa, porque eu sou perdoada, sou purificada. Sei que quando Jesus vier, eu estarei com Ele. Ele vai me levar, porque eu tenho certeza da minha salvação, mas não posso dizer que essa conversa de consequência de pecado, Jesus tira porque Ele não tirou. Meu filho já tem 48 anos e não teve nenhuma melhora, não ficou bom. Ele continua sem falar, ele continua eh, se comportando de maneira diferente. Então, por quê? Deus me ama, mas ele já deixou escrito que quem plantar, colhe. E isso é a verdade, toda a palavra de Deus é a verdade. Então, vamos estar aqui entendendo, né, que Davi sabe que Deus perdoa pecados, mas ele também sofreu consequência dos pecados. Vocês que acompanharam desde maio, já passou pelo livro Primeiro Reis, Segundo Reis, já passou pelo livro de Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, e sabe da vida de Davi. E sabe como ele é perdoado pelo Senhor. E um pecado terrível, que foi matar o esposo de uma mulher com a qual ele adulterou. Mas ele foi perdoado. Todos sabem que Davi foi perdoado e chamado homem segundo o coração de Deus. Porém, a família toda ficou detonada, que era a consequência do pecado dele. Então, queridos, esse salmo, de acordo com Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, para se tornar sábia, uma pessoa deve primeiro se submeter a Deus e ao que Ele revelou, a Deus e o que Ele revela para a gente. Enquanto a gente vive
Temer ao Senhor resultará em ouvir sua palavra. A pessoa que ouve a palavra do Senhor prosperará, assim como os seus descendentes. Deuteronômio capítulo 6. É bom que vocês releiam, principalmente do versículo 4 ao versículo 9, para confirmar o que Deus está dizendo. A gente precisa estar ouvindo a palavra. Precisa nossa família ter culto doméstico, ensinar os nossos filhos, inculcar a palavra. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Fazendo isso, você e sua família prosperará, e você vai ter o prazer de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O salmista passou a pedir ao Senhor que livrasse de sua angústia. Ele estava confiando na libertação de Deus. Salmos 25, 15 também é o versículo que está se falando agora. E, evidentemente, Davi considerava seus sofrimentos presentes e a aflição da nação que liderava, quaisquer que fossem esses problemas, como devido aos seus próprios pecados, em certa medida. Como devido aos seus próprios pecados, em certa medida. Ele sabia que muito do que estava sofrendo e a nação era por causa dos pecados. Para experimentar a orientação e libertação de Deus, o povo de Deus deve confessar seus pecados e apelar a Ele para ser fiel em suas promessas de perdão. Eles encontrarão direção em sua palavra revelada e experimentarão a libertação em seu tempo designado. Portanto, nós que somos crentes podemos ter coragem enquanto nos arrependemos. O arrependimento é necessário. Bem, ficamos por aqui no nosso comentário, continuando a dizer a vocês que não se esqueçam de colocar o nome do seu discipulador no comentário do vídeo. Isso é uma questão de obediência à palavra. A palavra diz que a quem honra, honra. Seu discipulador merece essa honra. Você está comentando o vídeo, apenas dizer qual é o capítulo que estudou e o nome do discipulador. É só isso que você precisa botar. Não precisa fazer comentários longos de nada, porque o que vai provar que você estudou é a resposta do questionário que você recebe. Não vai ser o que você vai colocar lá no comentário. O comentário só me interessa o nome do discipulador. É dessa maneira que facilita o meu trabalho, para mim saber quais são os discipuladores que estão sendo honrados e abençoados pela obra que Deus está fazendo no seu discipulado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.